Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, Bebel, temos convidados muito especiais. Brasileiros. Exato. Aqui em Nova York, brasileiros, que tem uma empresa que tá enorme lá no Brasil e conquistando aqui os Estados E Unidos. de um assunto que a gente adora, né? Que é muita Exatamente. arquitetura, muitos móveis maravilhosos. Maravilhoso, aliás, queria Dá vontade de ter casa, né? Desse Eu vou jeito. morar lá no Casas e deles, casas e inclusive, casas, gente. apartamentos, tudo. Quem tá aqui, Bebel? Bem-vindo ao PowerCast, Stefan e Milene. Bem-vindo! Muito obrigado. Que honra estar com vocês. Prazer estar aqui. Nós também. Olha, não tenho dúvidas de quem tá assistindo aqui vai se divertir, vai amar o assunto, né, Bebel? Vai, gente. Pra quem não conhece a Ornari, né, que tá aí por trás, que vocês estão à frente hoje, a gente quer saber tudo. Acho que a gente podia explorar um pouquinho também da história da Ornari lá no Brasil, pra quem não conhece, como que começou, foram seus pais, contar um pouquinho disso e depois a gente migra aqui pros Estados Unidos e conta a sua entrada na marca e como que foi tudo isso. Perfeito. Combinado. A história começou com meus pais. Eles tiveram uma ideia de abrir uma empresa de imóveis personalizados e começaram a viajar o mundo inteiro procurando ferragens, procurando soluções para as casas e abriram uma marcenaria, que na época era um volume pequeno, e começaram a atender clientes de alto padrão pelo showroom que era na Pedroso de Moraes há 36 anos atrás. E com isso a marca foi tomando volume, a gente foi abrindo lojas. Então hoje tem 15 lojas no Brasil, 8 nos Estados Unidos, uma em Dubai e mais para vir. A Ornari começou com closets, a gente só fazia armários antes, e com o tempo a gente foi acrescentando itens à linha. Então a gente começou a fazer cozinha, banheiros, painéis, portas. Hoje a Ornari faz toda a marcenaria da casa. Então tudo que a gente fala, né, tudo que você vira a casa e não cai, a gente faz. Legal. Que massa, Adorei. Inclusive, Bebel, a gente fez um vlog lá, assistam, gente, assim, impecável. Não, impecável, a gente vai morar lá, inclusive. Exato, né? Isabel. Eu vou colchão, eu vou acordar e dormir lá, e ninguém vai precisar Tem até roupas, gente, juro. tem tudo, não preciso levar nada, só meu colchão e tá tudo Já certo. tem sapato, já tem Exato. toalha. E Mi, você tá 20 anos no mercado, você já trabalhava com Ornari aqui no Brasil, né? Trabalhava há mais do que 20 anos até. E assim, é uma parceria maravilhosa, apaixonada pela empresa, sempre fui, recomendava a Ornari muitos anos para os meus clientes no Brasil, muitos. Satisfação total, porque era a combinação de poder trabalhar com um produto que eu admiro e acho lindo e atender os clientes. E aí, olha o destino como foi, como caminhou. Então, o meu marido trabalha, na época, aqui nos Estados Unidos, e aí eu fui, na inspiração, no momento de abertura do primeiro showroom de Nova York, tive a oportunidade de começar a trabalhar com a marca em Nova York e me apaixonei de um grau, assim, uma alegria estar junto com a empresa, uma satisfação completa, até ter o convite de abrir um showroom em Greenwich junto com a marca. Tomando risco, né, Mi? Tomando risco, é lógico. Adoro. Mas adoro, a vida tem que ser cheia de emoção, né? Exatamente. Bom, vou tirar minhas curiosidades. Vamos, né, Bebel? Quando vocês começaram até essa parte de expansão mundial, o core era fazer a parte de closets, depois começaram a entrar para qual? Começaram a entrar aos poucos para outros móveis, armários, ou já foram tudo de uma vez? Como que foi? Foi aos poucos. Então, primeiro começou com armário, aí veio cozinha, depois banheiros, porque a cozinha é muito parecida com o banheiro, a parte de gabinetes, então a estrutura é muito parecida. Então, uma vez que a gente começou a fazer cozinha, banheiro era automático entrar, e a gente começou a perceber que os clientes pediam muita marcenaria combinando com o armário. Então, o cliente queria a porta com uma madeira laminada ou madeirado natural, e ele queria revestir, por exemplo, todo o quarto ou ter a porta no mesmo acabamento para ter tudo mimetizado e você não vê tanta diferença, porque às vezes os clientes pediam: você não tem uma lâmina para me dar para eu conseguir fazer o mesmo acabamento? Só que nunca ficava aquela coisa maravilhosa. Então a gente falou: não, acho que tem que entrar nesse ramo.
e aí começou a fazer toda a parte de marcenaria. E hoje, 80% a gente diz que é cozinha e armário. Então, a parte de banheiro, estantes, painel de sala, home office, é 20% hoje do faturamento e tem sido uma crescente. A linha que a gente lançou agora, nova, é 100% focado em estante, justamente atingindo esse mercado que a gente pega pouco, que é essa parte de bookshelf, livros, home theaters. Então, é uma área que a gente está explorando mais agora. A gente lançou na ICFF há 3 semanas atrás, uma feira local aqui de Nova York, no Javits Center, e foi assim, uma loucura. A gente teve mais de 400 visitas por dia, foi insano, e contatos dos Estados Unidos inteiro. Teve até interessados em abrir na Nigéria, outro no Canadá. Que incrível! Gente, Foi uma loucura. Fora que nessa época de home office, que as pessoas ficaram muito tempo em casa, teve muito momento de reforma, né? As pessoas... que você ficava em casa e falava, nossa, acho que eu preciso melhorar isso aqui. Exato. Realmente. E com pandemia também, uma das estratégias que está até vinculado com a Milene é que o cliente procurou sair de Nova York e das grandes cidades. Então, muita gente foi para Long Island, para o Hamptons, para Connecticut, só que antes era uma casa de veraneio e passou a ser uma casa que as pessoas moram, ou que pelo menos ele trabalha lá e dorme de sexta a terça e vem para a cidade de terça a quinta, talvez. Então, a gente decidiu ir por uma estratégia de abrir lojas perto de Nova York, que é 1h, 1h30, Connecticut é 1h30, né? Não, acho que é 50 minutos, 1 hora. E aí a gente começou a alugar lojas em pontos que o ponto lá é maravilhoso, é na melhor rua de Greenwich, então todos os restaurantes estão lá. E aí começou a pegar o público que tinha justamente saído de Nova York procurando essa vida um pouco mais em qualidade, com natureza. Então a gente, em vez de investir mais na cidade, a gente optou por sair do centro e ir para regiões com menos concorrentes e com mais potencial de fazer casas grandes, porque lá tem muita casa grande. Né, Mi? Muito, muito. Na realidade, justamente, principalmente aquele faixa etária dos 40 aos 60 anos, com filhos pequenos ou querendo uma qualidade de vida, quer sair do agito da cidade, que eu amo. Eles vão para essa região de Connecticut justamente para poder buscar esse maior conforto, e aí as casas são maiores, é uma outra vibe, é um outro estilo, mas que é muito bom e que a gente tem o maior prazer de atender também, outro perfil de cliente, né? Sim. E uma dúvida, Brasil, Estados Unidos e Arábia Saudita, né, que vocês, vamos supor que vocês vão expandir ainda para outros lugares no mundo, vocês sempre têm que fazer uma adaptação na forma que vocês apresentam o negócio de vocês pelo público local, ou vocês acham que por ser meio que sob medida funciona para todos os lugares? Excelente pergunta. Quando a gente abriu a loja em Nova York, meu irmão, na época que abriu há 6 anos atrás, imaginou que seria um público muito moderno. Então, a gente procurou trazer linhas mais retas, sem tanto detalhe. Só que hoje, o maior índice de vendas, e também é por isso que a Ornari vende bem aqui, é porque a gente tem uma parte que chama Transitional, que é a porta Shaker, porta Paris, que são portas trabalhadas, são linhas um pouco mais desenhadas. E aí, 80% dos projetos, principalmente fora de Manhattan, são linhas mais tradicionais. Então a gente adaptou o showroom numa nova troca, justamente para linhas mais tradicionais. Ou seja, lá em Connecticut, Então, a gente tem um mix, né? Então a gente tem porta shaker, porta lisa, porta ripada. Então, o legal da Ornari é que a gente consegue oferecer uma expansão de diversas coleções, que o cliente mais moderno pode optar por uma coleção reta, e um cliente que é mais tradicional, que tem uma casa no Hamptons, que é bem tradicional, que é difícil você colocar uma linha muito assim, né, que não combina com a casa. Aí ele opta por algo mais tradicional.
Legal. Tem produto para todos os clientes. Que incrível. Eu até vou fazer esse push. Como é que vocês montam a estratégia de entrar numa cidade, né? Porque a gente tá falando Brasil e Estados Unidos, né? Eu acho que os Estados Unidos combina muito com móveis brasileiros, porque nossos móveis são maravilhosos mesmo. Mas, tipo, como vai pra Dubai, que é totalmente diferente, né? Até eu vejo que a galera gosta de dourado, gosta de umas coisas diferentes. Como que vocês fazem a estratégia? Olha, vamos escolher Dubai. Por quê? Porque tem dinheiro? Porque tá numa crescente de receber muita gente de fora? Como que é feita essas estratégias? Para cada país é uma estratégia diferente. Para o Brasil, por exemplo, a marca já é muito reconhecida, então via interessados que querem abrir lojas em outras cidades. Nos Estados Unidos é mais assim, no cheiro. Então a gente, para cidades que a gente já vende mais, a gente fala, opa, estamos vendendo muito, vamos talvez abrir uma loja, porque lá é um ponto interessante, como por exemplo o Connecticut, que a gente já tinha pedidos para lá, e clientes que falavam, nossa, vocês vão vender muito se abrir aqui. Então, com essa demanda, que já tinha pedidos, a gente falou, olha, é natural abrir para lá, vamos abrir? Então, a gente abre, procura o ponto, resolve contrato, que é essa parte de advogado que é super complexa. E aqui nos Estados Unidos também, cada lugar, cada estado é um jeitinho, né? Cada estado tem suas leis. É. Cada estado tem suas leis. Então, o advogado tem que ser da região, o arquiteto tem que ser da região. Tem diversas, até a gente já apanhou em algumas coisas lá na abertura, com tomada, que tem que mudar, sabe, coisas burocráticas de arquitetura. Então, mas agora a gente foi pegando o jeito, aprendemos e então assim, depende, aqui a estratégia é mais assim, a gente já vende, vamos abrir para lá, a gente está abrindo agora em New Jersey. Em New Jersey a gente já vendia sem fazer esforço com clientes que vinham até a loja de Manhattan, então fazia muito sentido. Dubai foi uma ocasião diferente, que vieram duas meninas através de uma amiga e na mesma noite a gente fechou o negócio, que foi assim, um caso totalmente diferente, mas demorou para abrir, porque em Dubai você precisa de um sócio local com 30%, eu acho que até mudou essa história agora, mas você precisa de um sócio lá, eu acho, com 30%, então demorou para conseguir o sócio e achar um local. Hoje lá a gente está no prédio da Zaha Hadid, que é maravilhoso. Que é super famoso, né? Super famoso. Que máximo. Ela é maravilhosa também. E vende bem lá, como que é? Vende bem, a gente já está há 1 ano lá, mas já vende muito bem. E a gente fala que depende muito do franqueado, né, do diretor da loja. Porque você pode ter o melhor produto do mundo, mas se o diretor não for conectado, não for nos eventos, não fizer relacionamento, o produto não se vende sozinho. Então, às vezes, é o que a gente fala, você pode ter até um produto ok, mas se a pessoa for muito boa na ponta, você consegue vender muito. Então, a gente procura alinhar o melhor produto com o the best em relacionamento para justamente trazer clientes, porque a gente vende na Ornari um papel. Então, você vem comprar uma cozinha comigo, né, Sheila? Aí, você vai deixar um depósito e eu te dou um papel, uma apresentação. Óbvio que você vai ter um contrato que eu tenho que te entregar em tal tempo, em tal prazo, mas no final você está comprando uma palavra minha. Sonhos, né? Comprar sonhos, porque imagina se compraria uma cozinha daquelas, vai ficar pensando o tempo inteiro. Nossa, eu também, eu ia sonhar com a cozinha. Esperar os minutos, né? Chegar. Tá pronta a cozinha, cadê a cozinha? Mas é assim, agora você vê que eu sou. Vendeu, a pessoa saiu, não tá esperando que dia chega. Ele sai da loja, já tá chegando a cozinha? Não, você acabou de comprar. Não, eu não tenho ela agora nesse momento. Como a gente é ansiosa. Na cozinha do porta-malas. Peculiaridades e de sonhos, né? Então aconteceu recentemente, há uns 5 meses atrás. Então veio uma arquiteta com a cliente pedindo para a gente desenvolver um projeto que era o walk-in closet dela. E ele tinha, que eles falam aqui, two stories, que são 2 níveis de walk-in closets para essa jovem senhora. Para fazer
projeto, porque imagina o sonho da pessoa, 2 andares, quer dizer, é uma coisa, quantas mulheres não deliram para ter uma oportunidade de ter uma coisa como essa, né? E agora que a gente está finalizando, até eu acredito que talvez sexta ou segunda-feira a gente vai fotografar isso tudo para sair nas revistas e tudo, porque ficou um espetáculo maravilhoso. Então você vê a satisfação mesmo, né? Então isso tudo é uma coisa que faz parte para encantar. A Sonhando já vê lá todos os dias, né? Uma coisa que Você ela já imaginou a felicidade dela de poder entrar e estar assim, aquela coisa de feliz mesmo, de ter as coisas dispostas, organizadas. Legal. Então esse é um trabalho que a gente faz com o maior prazer e realmente é um prêmio na hora que você vê o cliente com aquela cara de olhar e falar. Não, só dela contar, a gente já tá sonhando junto, eu tô né? sonhando Imagina com a pessoa negócio, que tipo, meu Deus. Não, e a gente adora falar de franquias aqui, né? E os nossos aqui, ó, todo mundo adora também assistir. Nossos powers. Eu queria perguntar para vocês como é feito o preparo para as pessoas, que a gente está falando de gestão de pessoas que são próprias, né, com toda aquela organização, mas também tem todo um direcionamento de vocês. Como é comprar uma franquia da Ornari e como é feito esse direcionamento interno e externo com vocês? Desde na parte de setores de dentro, a parte de marketing, como que funciona o universo? As perguntas de vocês são maravilhosas. Né? Obrigada. Nossa, certeira, né? A gente adora franquias, aliás, né, Bebel? Então, o perfil do franqueado, ele importa muito. Então, por exemplo, o caso da Milene, ela já era arquiteta, ela já trabalhava com vendas na área de Manhattan. Então, assim, para ela não precisava de nenhum treinamento, ela só precisou de um treinamento financeiro. Né, que agora ela já virou uma mestre contábil, né? Depois de um ano já virou... Ela começou, nossa, mas o que é esse bando de número pequeno que não dá para entender nada e no zoom do contador que é difícil entender no começo, né? Verdade. E então o franqueado que já tem esse perfil técnico, ele vai receber um treinamento financeiro e de gestão. Então foi um desafio para a Milene, que nunca teve gente na gestão dela, e teve que gerir montador, gerir pagamentos, financeiro, contador, vendedor da loja. Então é um mundo dentro de um lugar que, no caso dela, eu nunca tinha vivido. Então, quando o perfil do franqueado conecta bem com todos esses pontos, esse é o perfil ideal. Mas, obviamente, ninguém tem toda essa expertise. Então, a gente procura treinar com financeiro, tem o setor de treinamento técnico, tem a turma do marketing. Então, a gente tenta dar toda a estrutura possível e imaginável pro franqueado que não é o expert, que nunca foi um franqueado, conseguir desempenhar. Tenta e dá. Não é que tenta e dá. Dá, porque eu tô aqui para testar que dá. Legal, isso é muito importante, né? Porque eu acho que é um match, né? Quando a franquia, a gente sempre fala sobre franquia, porque a gente entende que quando passa várias empresas de vários setores dentro do Power e a gente vê quando a empresa dá um suporte, porque é uma aposta dupla aqui, né? Dupla. É você apostar na pessoa que está comprando sua franquia, porque se ela não fizer o trabalho da colinha direito, também não vai funcionar e ela vai ficar frustrada e também não é bom para vocês, como vocês também do outro lado, quando tá adquirindo, também pensar, putz, é um lugar que eu vou conseguir dar conta, porque tem pessoas que não conseguem seguir à risca, né, o que o franqueado espera, o que a empresa, no caso da franquia, espera. Então é muito legal quando a gente traz ainda aqui a dupla, né? Exatamente. Dos dois lados para sentirem, se dá cada vez mais credibilidade, mais segurança para a pessoa investir, porque a gente passa muito mais tempo trabalhando, né, gente? Então é interessante quando as pessoas enxergam do outro lado como funciona, ainda mais um país que não é o nosso, né? Então, né, a gente tá no país de origem, tá num país diferente, que você também tá aqui, né, desenvolvendo um produto fora do país. É muito legal isso. E duas coisas interessantes que você está falando. Primeiro, que a maior conquista da Ornari para a marca é a pessoa dedicar a vida dela, né, porque como você falou, a gente passa mais tempo no trabalho, para a Ornari. Então, a hora que você tem uma loja, você está no evento,
você tá até numa reunião de família, você tá falando do assunto. Então, é uma coisa que você vai viver. Eu falo assim, que é difícil você separar a tua vida pessoal da vida de trabalho, porque eu tô num restaurante, aí eu conheço um amigo, aí ele já indica, então no final a tua vida pessoal também você tá lá com a estampa da marca, sem querer ou querendo, então funciona assim. E aqui o perfil do franqueado também é um pouco diferente, porque no Brasil, vocês devem saber disso pelos clientes, mas no Brasil você não tem uma segurança jurídica tão boa como aqui. Então, que já aconteceu com a gente, se o franqueado quiser largar a loja e deixar uma conta lá de não sei quantos milhões, o franqueador tem que assumir, porque não tem segurança jurídica que proteja isso, é muito difícil. E aqui não tem essa, aqui ele tem que honrar o que ele prometeu, se tem dívida ele tem que pagar, não funciona desse modelo de franquia como no Brasil. Tá aí uma diferença legal, né, de mercado. Que vocês já sabiam disso ou foi descobrindo? A gente descobriu que a responsabilidade aqui é maior. Que legal. Eu tenho uma curiosidade em questão de como que vocês têm, se vocês fazem estratégias de approaches diferentes para o cliente final e, por exemplo, para um arquiteto. Então, se vocês conversam com esses dois públicos, qual que é o maior foco de vocês para poder fazer a venda? É só o cliente final ou vocês fazem muito trabalho com arquitetos para poderem divulgar a marca? E quais são as dicas, assim, para quem está estudando a gente que tem uma loja de móveis, alguma coisa e quer pegar alguns learnings? Eu vou te falar, eu falo tudo, porque o difícil não é o que eu estou contando, o difícil é fazer, porque a operação é o mais difícil de tudo. Então, no nosso caso, em Connecticut, o approach é tanto de developer, clientes... Builder, arquiteto, na realidade, o cliente que passa na loja, na realidade, se eu tivesse que falar eu acho que a sensação que eu tenho é que não tem, você que está lidando com o público, você acaba, cada um tem um perfil específico e vem buscar uma coisa diferente. Eu acho que a gente que está no mercado, conversando com os clientes, você acaba sentindo para que direção e o que é que ele quer receber e qual é a informação que ele precisa. Porque cada projeto é um projeto, quando o arquiteto ou o construtor vem procurar a gente, são estágios e momentos diferentes de obra. Então, eu acho que a Ornari tem uma estrutura e a equipe, na realidade, preparada com uma originalidade tão grande para poder atender e se esforçar para fazer o máximo possível para atender o cliente, que no fim acaba fluindo. Eu acho que por isso que chegou no tamanho que chegou, justamente pela vontade de dar atenção a quem chega procurando a gente. E não tem muita estratégia, porque no final a gente quer ouvir. A estratégia, na verdade, é ouvir o cliente, né? Então, também estamos em pontos extremamente bem localizados, porque o cliente que está passando também é nosso cliente. Ele não pode não estar nem pensando, mas ele passa lá um dia, passa no outro. No quinto dia que ele passar lá, nossa, estou precisando de um closet desse. Igual roupa, né? Então, muitos clientes de porta acabam comprando por passar na loja. A gente cria a demanda. E aqui em Manhattan, eu tenho uma estratégia muito forte com new developments. Então a gente coloca closets nos melhores prédios de Nova York. A gente tem mais de 15 prédios nas melhores regiões. E aí coloca os closets. O cliente que vai comprar, o que acontece? Você vai comprar um apartamento, né, Bebel? Aí você passa em um, passa em dois, passa em 5, 6 prédios. O mesmo cliente, você passa nos 5, 6 prédios. Aí todos têm Ornari e falam, não, mas que marca que é essa que está em todos os decorados? É verdade. Eu sei onde eu vou morar, mas eu sei que vai ter Ornari. É verdade. Será que vocês fazem casa? É verdade. Nari, tudo bem? Você não quer me indicar um outro prédio? Daqui a pouco vou estar te ligando. Fala aí todos que você fez. Exato. E realmente se vira, acontece. Eu até vou fazer esse push, vou fazer as perguntas de marketing, que aqui a minha parceira de programa adora fazer, que a Bel é ótima. Quando vocês fazem estratégias que tem arquitetos, né, como que vocês fazem essa movimentação? Todo ano muda? Ou vocês colocam mais força no que funciona? E se vocês podem contar quais são assim, as metas e as fórmulas que vocês são mais assertivas para trazer o cliente final?
porque a gente está falando de um público específico, né? A gente não aqui está falando de uma coisa que não vende para qualquer classe, né? Então, como que é feita essa estratégia? O arquiteto é um trabalho de confiança, acho que é o primeiro ponto. Primeiro ele vai na tua loja, seja por qual canal que chega, mas a partir do momento que ele chega, ele vai comprar um pedido de 5 mil. Aí depois que entregou, ele vai comprar um pedido de 20 mil. Aí ele compra depois de 100 mil. Depois ele vai comprar de 300 mil. Então, é building the relationship. Você vai construindo aos poucos e com entregas reais. Não é, você já fez o projeto, não, você entregou, você montou. Aí ele começa realmente a colocar pedidos. Esses canais chegam por evento, por visita. Nesse prédio, por exemplo, eu já distribuí bastante panfleto. Verdade, gente. Máximo É mesmo, de Eu bater cheguei a porta, de bater e falar oi. Que máximo! É bem árduo. A gente teve, nesse dia que eu vim aqui, eu passei num prédio, tava um calor, a minha gerente de novos negócios quase desmaiou. Meu Deus. Então, assim, é muita porta na cara. Mas eu falo assim, que de 100, uns 5 vão te atender, dos 5 talvez um feche pedido. Então, no começo, você tem que visitar muito, fazer muito cold call. A gente não tem vergonha nenhuma de bater na porta. Muita gente tem vergonha de ir atrás sabe, entregar panfleto mesmo. A gente entrega. E junto com isso, a gente faz feiras também em Nova York, decorados e feiras também de arquitetos. A gente também vai em eventos que tem vários designers. Então, no final, é um pouco de tudo e o mix vai trazendo uma carteira e cada vendedor tem a sua carteira. Então, a Milene, por exemplo, na loja de Nova York, ela tinha 5 arquitetos parceiros e 5 brokers que indicavam ela. Porque hoje a gente atende muito arquiteto e broker. No Brasil é mais arquiteto, mas aqui tem um mercado muito grande de corretores. Forte, né? Muito forte. Que eles são estrelas. Então, esses estrelas, a hora que ele indica um cliente final, muitas vezes vem até sem arquiteto. Porque o closet é algo pessoal, o cliente faz sozinho e os nossos vendedores são arquitetos e designers. Então, eles sabem montar sozinho direto com o cliente, porque tem cliente que gosta de fazer sozinho aqui. Então, é assim, até respondendo a tua pergunta, que a gente consegue também muitos clientes finais através do corretor. Que legal. Muito isso. bacana. E outra coisa que surpreende também, que ele se surpreende, que eu sinto que o mercado americano ou internacional, porque você acha que é uma marca brasileira, é só brasileiro que vem comprar Ordinary, de forma nenhuma. Eu posso dizer que uns 20% sejam brasileiros, o resto é um mix de pessoas internacionais. Mas a possibilidade de quando o cliente entra no showroom, que vocês estiveram no showroom de Nova York, e olham o produto, a maioria das vezes, aliás, eu não sei nem quando aconteceu, da pessoa não olhar e não se encantar. Porque o produto é muito bonito. E aqui, sem desmerecer, mas nos Estados Unidos não tem o que a gente tem. Existem outras marcas boas, mas a pessoa entra, ela vê um charme, ela vê uma receptividade, uma coisa que a marca tem, que o produto tem. Então, quando eles vêm no showroom e olham, se encanta, fala, eu quero. Eu quero um pouquinho disso, eu quero essa sensação. Eu quero essa sensação, eu quero colocar um pouco disso na minha casa, no meu projeto. Eu quero essa vibe. A Milene tá falando um negócio interessante, porque teve um arquiteto que falou assim pra mim: a diferença da Ordinary é que vocês não tomam conta só do projeto, vocês tomam conta da pessoa. Então, o arquiteto chega, é cafezinho, é pão de queijo, é o tratamento que a gente dá. Né? Não, não ganhei pão de queijo. É que você chegou tarde pra festa. Não vou mais fazer meu closet com você. Brincadeira. A gente já estava falando de brokers. Eu adoro ver um negócio no YouTube que é um cara que mostra várias casas. Vocês já devem ter visto isso, né? Vocês não Sim, tem muito. Tem vários. É o máximo, porque quando a gente chega na cozinha, que é a parte mais legal, é tipo tudo escondido. Então ele encosta, daí sobe o negócio. Sei lá. E daí ele sempre vem aqui, ó.
Aí abre um negócio mágico, eu fico assim, umas casas, tipo, maravilhosas, tudo nos Estados Unidos. Eu sou viciada no canal desse cara. Daí esses dias eu vi que ele, tipo, tinha largado o canal porque ele tava trilhardário e não ia Sério? mais fazer nada da vida. Tipo, não ia mais vender casa, nem nada. Porque as pessoas realmente viam o vídeo e ligavam pra comprar as casas. Porque eram vídeos, assim, muito bons, assim, de qualidade. Como chama? Eu vou ver aqui depois. E o cara é, tipo assim, indiano. Veio para os Estados Unidos, totalmente imigrante, e começou, vou fazer vídeo. Então, ele e o amigo, os primeiros vídeos são horríveis, porque ele fala, não, filma aqui, não sei o que lá, né? Daí você vai vendo a evolução, os últimos é tipo HD Full 4K. Isabel faz isso, não é só porque ela gosta, é porque ela vê a evolução dos nossos episódios. Também. Eu sei muito bem você, porque a gente assiste e consome muito conteúdo, independente do segmento, pra melhorar nossas coisas. Sei muito bem. Mas A primeira vez horrível. O que é isso? Só que ele tem um jeitinho que ele fica encantado. Ele, tipo, não, porque você vê isso aqui é uma bancada. Não. Ele sabe, tipo, o que ele A bancada abre. Ele aqui, ó. Ele clica, daí sai tomada, sai não sei o que lá, não sei o que. Tudo automatizado, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tá em Nova York, tem muito prédio, mas Legal. vocês estão já em casas, aqui tem umas casas bizarras, né? Galera, tipo, e tem todos esses negócios. Eu assisto essas coisas, eu falo, gente, muito aonde legal. tá essa casa, né? Porque, assim, quanto tempo não é- demoraram ele pra nunca fazer mostra isso? nada. Tem humilde, coisas é só que a coisa, gente tipo, não dá pra acreditar. Por E o exemplo, uma mercado, casa que tem um basement, na parte de baixo da casa tem da casa quadra de squash e uma quadra de basquete. Tô em choque. Tô te falando, gente, são coisas que você fala assim, é mentira. Não. E pra eles é normal. Pra eles, pelo amor de Deus. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos na região onde eu estou, é comum. Isso é real. É até curioso como é, né? Até pra vocês aprenderem como é a Pois é, arquitetura, né? mercado. O mercado. É. Mas eu concordo com você. E tem um seriado que eu recomendo muito, que é o $1 Million Listing. Aqui tem o de Nova York, tem o de Los Angeles, tem aquele Selling Sunset também, Tem né? das mulheres Tem. também, não tem das mulheres? Gente, assistindo lá, eu vendo elas, né? Porque assim, elas entre elas, o reality show, elas... É um show, é um show. É um show. Eu comecei a assistir, daí, separei, daí aparece o ex-marido. É legal. Falei, gente, eu tô em choque. Realmente, assistam, gente, é engraçado. Porque falando sobre o universo, né, de venda de casa, de como é esse universo, mas também tem a vida real. É legal, em volta. isso é legal. E no final, o $1 Million Listing, que é esse outro que eu falei, os brokers de lá, que são os nossos parceiros também, a maioria, ficaram famosos pelo seriado e são os que mais vendem imóvel, ou seja, o marketing está totalmente conectado com a venda das casas. Então é o que você falou, a hora que você tem muitos views, que tem muita visualização de conteúdo, o cara vende a casa que ele quiser, porque é fácil, ele Você acha que tem a ver um pouco com a estratégia de credibilidade, que a pessoa, tipo, ela passa uma coisa que é boa, que ela junta alguns fatores aqui, de um benefício, né, positivo, que a pessoa, eu tenho esse dinheiro, olha que legal, tá comprando, junto com a credibilidade que a pessoa passa por causa da fama. Você acha que pode ter um match disso? Porque o americano adora o reality show, né? O americano adora. E aí passa essas coisas, você tá comprando uma casa que tá lá pelo cara, olha, eu comprei Pelo cara que é tipo... uma estrela. Exato. Então, no final, os clientes aqui também gostam de falar, eu comprei com o Steve Gold, eu comprei com o Alexander. Os clientes também é um status de quem que eles compram. Então, no final, tudo é status, que é a casa de quem você comprou. Tem isso aqui e não tem no Brasil, por exemplo? Porque aqui nos Estados Unidos, quando você vai vender tua casa, você assina um compromisso de venda com a pessoa e que mesmo se você vendeu para Sheila a casa, você vai ter que pagar a comissão para o broker. Então é um mercado mais profissional. Então o cara que você assinou a casa, ele vai investir no teu marketing, vai fazer um puta vídeo, vai decorar, ele vai colocar objetos, e isso custa. Então para fazer isso ele tem que ter certeza que ele vai ter um retorno sobre esse investimento. Entendi. Pô, é bom que a gente tá aprendendo do mercado. Mas né? porque no Brasil isso não tem, né? Não As tem imobiliárias são bem... É uma outra, outro perfil. universo, né? Então, Outro perfil. um mesmo apartamento tem 50 corretores trabalhando. Exatamente. Aí como que você consegue ter uma fidelidade? Difícil. Exatamente. E E aqui aqui tem eles essa já relação, sabem. a pessoa física, né? Tipo, não é muito Exatamente. imobiliárias, é a pessoa. Você é o cara que vende casa. Inclusive para Isso é muito legal. prédios. Então, por exemplo, se tem um prédio com os apartamentos para vender, então você vai ter um chefe e mais 2 ou 3 que trabalham
para este time. Não adianta você ir procurar. Se você quer comprar, você vai comprar com esse corretor, com esse time, com esses 2, 3 que ajudam. Então, não, é uma coisa bem direcionada. Que legal. Que massa. Bom, eu vou perguntar um pouco de negócio, né? Porque a gente está falando com empreendedores de vários, né, perfis aqui. Para quem quer empreender com um business de móveis planejados, qual as regrinhas que vocês dariam que, se não comprar a franquia, que não pode faltar num negócio para quem começar a trabalhar, além de qualidade? Concordo super. E vou te responder essa também. Só queria complementar o que você falou da cozinha. Tem muitas casas que a turma investe zero nos closets, zero no resto, faz algo super simples e a cozinha é o chamariz da casa. Então, várias casas aqui em Long Island, a gente faz aquela cozinha monstra, $200 mil, com porta que abre sozinha, armários de vidro, tudo madeirado, algo assim espetacular, porque a cozinha vende a casa. Hoje o elemento principal da casa é a cozinha, indiscutivelmente. É o coração. Você olha a cozinha e você fala... É sexy. E é o espaço que você mais passa tempo na casa. O que não pode faltar para um gestor, na minha visão, é perfil de dono. Porque isso, para mim, é tudo. Então, a gente vende porque a hora que o cliente liga, eu atendo. Liga no sábado, eu atendo. Tem algum problema? Olha, se você tem um problema, eu vou resolver. Pode contar comigo. Então, o cliente quer ouvir isso. Até eu recebi um feedback de uma cliente que falou assim, olha, vocês são ótimos, o projeto ficou maravilhoso, mas o melhor é que vocês são responsive. Então, o cliente, ele quer ouvir o quê? Eu já entendi o seu problema, não sei como resolver, mas eu já escutei e estou trabalhando. Então, você não pode ficar 2, 3 dias sem responder o e-mail dele e depois vir responder Não, ele quer que você responda na hora. Olha, estou cuidando, mesmo que seja no domingo, e aí, durante a semana, você pode resolver, mas é importante que você posicione o cliente, né, Mi? Um comprometimento, na realidade, a segurança de que a gente vai estar lá para assistir, para responder, e é isso que ele falou. E aqui nos Estados Unidos mesmo não tem essa história de depois responde. De forma nenhuma, é uma extrema falta de educação, e a gente, a princípio mesmo, assistência para o cliente de qualquer jeito. Uma pergunta, olha, eu tenho uma pergunta, eu pensei tal coisa, eu estou com uma dúvida, a hora que for, a gente está à disposição e vai ter retorno até 100% e a pessoa receber, porque se acredita, tudo é muito caro e tem aquela história do sonho, né? Então você não pode desmanchar, não é só a cozinha, é o sonho da cozinha. Então é isso que eu acho que faz toda a diferença. Fora que a gente lida com muito sentimento, é que você falou sonho, a pessoa nunca teve esse dinheiro e agora tem, e investiu, sabe, se comprometeu. Então, você não pode deixar o cliente desapontado. Óbvio que a gente tem um monte de coisas no mundo que não dependem só de nós, mas a gente tenta e faz, né, porque é o segredo do sucesso, estar a par de todos os detalhes do projeto. Eu tenho uma curiosidade, qual que é o diferencial de trabalhar numa empresa familiar? Você que entrou, né, como sócia, franqueada e tudo mais, e você trabalhar com a sua família, como que é isso? Uma pergunta. Veja, a Milene como personalidade, antes eu já trabalhava com a minha sócia na parte de decoração, era a minha irmã, então já era familiar. Eu, na realidade, acabei comprando o conceito de que, tudo bem, eu sou uma exceção, mas a Ornari também virou família para mim, então é um pouco difícil. Mas eu vou falar uma coisa, mesmo sendo familiar, é de extrema, o coração, existe um coração, existe uma vibe do bem aí na empresa que eu acho que isso faz toda a diferença. Mas eles são de uma seriedade, responsabilidade, de dar feedback, de comprometimento, são idôneos, são honestos, são corretos. Então, por isso que eu acho que faz todo sentido para mim e recomendo até para quem quiser fazer a parceria
Muito obrigado. Não, é verdade. Que delícia, né? Uma sequência de coisas boas, gente. Mas é isso mesmo, gente. Não é fake, não. É de verdade. Que legal. A gente é muito de verdade, então o que tem para falar a gente fala na cara e discute, bota no papel, bota na mesa. Eu acho que muitas empresas têm um perfil mais assim, não faz uma politicagem, não fala muito na cara, tenta resolver pelos lados. A gente bota o problema na mesa e não sai enquanto não resolve, tem que resolver. Seja se é um problema técnico, seja se é financeiro. Então a gente fala assim, eu costumo falar com os franqueados, até quando a minha assinou o contrato de franquia, que eu falei, isso na verdade é uma formalização, porque você pode rasgar isso, porque o que vale é no dia a dia, é a nossa relação e é como você resolve os problemas. Então, por exemplo, na franquia do Brooklyn, teve um enchente aqui em Nova York, e não sei se vocês lembram que tinha umas casas, parecia um rio, assim, as casas flutuando. Faz o quê? Um ano? Faz um ano. Horrível. Exatamente, foi horrível. E aí estourou um cano, a loja estava quase pronta, estourou um cano, jorrou água para a loja inteira, a gente teve que trocar quase 50% da loja. Uau. E o franqueado já tinha pago, e o seguro obviamente não cobre, né? Quando você tem seguro... Essas coisas de natureza não cobre também. Não cobre, sempre o seguro acha alguma coisa para não cobrir. Então, o seguro não cobriu, o que acontece? Ou a fábrica banca as peças, ou a loja não consegue abrir. O que a gente faz? Toma uma decisão em família de vamos bancar ou não. Então, a gente acabou bancando nesse caso. E foi super importante porque o franqueado ele confiou na gente. Então, você não pode desapontar quando dá um problema assim. Porque não é culpa dele, é um negócio de força maior. Então, quando você é um franqueador, são muitas coisas que têm que ser analisadas. E se você é muito frio no negócio, é difícil o negócio dar certo, porque a hora que acontece um desastre desse, ou a hora que passa um aperto financeiro, que os dois têm que... O que a gente vai fazer? Vamos colocar dinheiro? Ou não? Vamos segurar um pouco? Então, isso é muito importante, e que eu acho que, respondendo a tua pergunta, como a gente lida na empresa, que é uma empresa familiar. Então as decisões são muito rápidas, isso faz muita diferença. Quando tem um problema, o que a gente vai fazer? Decide rápido. Eu vejo que empresas grandes, abertas em bolsas, não tem alguém que decida, e aí o mercado é muito rápido. Você perde 1, 2, 3 meses, quando você vê, você perdeu 100 clientes. Então as decisões são rápidas, e o legal de nós é que cada um tem o seu setor. Então eu cuido dos Estados Unidos, meu irmão cuida do Brasil, minha mãe marketing, meu pai CEO e diretor de produtos industrial. E aí a gente tem diretores também em empresas super profissionais, diretor de fábrica, diretor de lojas. E a gente não sobrepõe um outro. Então eu não posso chegar lá no funcionário do meu irmão e tentar mandar, ele não pode chegar na Milene e querer mudar um processo dela sem falar comigo. Então a gente respeita muito as barreiras de cada um, mas ao mesmo tempo a gente interage muito. Então a gente toma decisões juntos, estratégias juntos e se ajuda, que acho que isso é o mais importante. Adorei, gente. Muito bom isso. Vou perguntar de tendência, né? Porque vocês trabalham com a casa toda, né? Sim. Então, como que vocês organizam as próximas tendências de uma casa? Não só a parte das cores, né? Porque eu acho que isso vocês já sabem bastante, mas a questão de móveis, que eu tenho reparado que já não é uma novidade, mas teve aí uma tendência de verde, né? De 2 anos pra cá, e móveis diferentes, que assim, eu vi aquele verde musgo, militar, né, aquele verde mais clarinho também, um verde muito, muito presente em várias casas. Como que vocês se organizam dentro, mundialmente falando, né, que estão em vários lugares e possivelmente mais ainda daqui a pouco, com as tendências de móveis dentro da casa toda, tanto de cor quanto do... É só olhar pra roupa da Bebel que você já sabe qual é a tendência.
Adorei, gente. Adorei, gente. Adorei. Tcharam! Bebel. Sabe Eu vou te assim? contar, mas eu faço frila pra Dari. É nossa consultora de cores. Adorei. Adorei, Isabel. Tem aqui 4 cores. Eu tô super colorida, né? Tá mais ainda. Eu adorei. Tô dando uma segurada. Mas agora a tendência é essa mesmo, tô brincando, mas é verdade. A tendência é de casas coloridas, com cores diferentes. Inclusive nessa última coleção, que foi lançada na Feira de Milão, a gente colocou cores que nunca foram usadas antes por nós, em showrooms. Então teve Vinho, né? vinha Teve o vinho. Bordeaux, né? Isso, Amarelo, esse amarelo que é lindo. Couro rum, verde, o verde militar. Então, justamente, a gente começou a aplicar mais cores, que é uma tendência muito forte, cores bem com raiz, né? É o verde escuro, o bordeaux, esse amarelo mostarda, o couro rum. Nossa, deve ser lindo. Lindo. a coleção que estava na ICFF, que depois a gente pode até mostrar para vocês. Bom, na mídia tem também. Só arrastar aqui. E eu vou falar, tava lindo, maravilhoso, e realmente, mas a empresa em si, não é que é feito um levantamento gigantesco, um estudo muito grande, eles viajam, o estúdio Ornari que cuida dessa parte, digamos, eles realmente existe um estudo grande antes de lançar qualquer coleção, antes de lançar qualquer coisa, já começa a ser feito um preparo 2 anos antes. Então não é que é naquele momento, agora vai, não. A coisa é feita um levantamento muito tempo antes, até chegar numa coleção, que eu sei que o que está sendo estudado agora é o que vai ser apresentado não no ano que vem, talvez um pouquinho mais para frente ainda. Que legal. Meu pai que toma conta dos produtos novos, então ele é um gênio de É um gênio mesmo, gente. produto. Porque as coisas são lindas. Então, primeiro ele vê assim, o que o comercial demanda. Então, eu falo, olha, eu preciso disso. A Milene fala, olha, eu preciso disso. Brasil. Então, a gente junta esse funil e daí sai uma coleção nova. Junto com essa coleção nova, são viagens de estudo para ver ferragens na Itália, na Alemanha, também referências em Instagram, revista, moda. A gente tenta alinhar todos os espectros, uma pesquisa gigantesca. Uma coisa que a gente faz também é estudar os apartamentos do mundo inteiro. Então, por exemplo, o que está lançando em Tóquio? Muito. Né? O que está lançando em Tóquio? É um apartamento de 10 metros quadrados. O que está lançando no Japão, na China? Apartamento de 500 metros quadrados. Então, o nosso produto ele vem depois da construção civil. Então, é totalmente ligado ao que está sendo entregue de casa, de apartamento. Então, a gente tem um estudo justamente para oferecer o melhor produto para aquela casa. Que legal, gente. É muita coisa por trás, né? Muita coisa. E aí, depois que decide, tudo bem, vou lançar essa xícara. Aí tem que colocar no sistema, tem que ter um time de engenharia, quais cores essa xícara permite ser vendida. Aí você coloca 10 cores, é justamente a 11ª que vai vender. Pode vender, não pode vender. A gente aceita o desafio, não aceita o desafio. Qual é tênue também o desafio de você fazer uma coisa que não vai servir, mas você também não quer perder a venda e não atender o cliente. E depois de colocar no sistema tem a produção. Então tem a fase de protótipos. Depois de fazer o protótipo dar certo, a gente testa tudo e mesmo assim os primeiros pedidos sempre tem algum desafio diferente, seja na montagem, seja na medição, seja na produção. A gente teve uma linha nova agora, curva, que deu problema nos containers, que ela abria porque o container é muito quente. E mesmo assim já tinha feito estudos na fábrica que vencia. A gente ajustou, correu para ajustar e resolveu os clientes o mais rápido possível para atender. Mas toda linha nova é um desafio enorme e é um investimento gigante. Assim, a gente faz perfil novo, ferragem nova, são 15 pessoas
de trabalhando dia e noite para lançar as linhas, Massa. depois fazer os showrooms e colocar na loja. Então é massive, assim, a Às vezes as operação. pessoas não têm ideia como elas Não, gostam e agora de imagina, porque se são, aqui nos Estados Unidos a gente tem 8 showrooms, no Brasil são 16, né? Uhum. 16 mais 8 são 20 e tantos, mais de Dubai e o outro. Bom, imagina, 25 showrooms comprando ao mesmo tempo. Olha o preparo, porque a gente tem que ter o produto em ordem, funcionando na fábrica para atender toda essa demanda. E todas as opções e cores. Então, realmente é um trabalho absurdo e gigantesco. E a fábrica tem que estar preparada para poder atender e distribuir de acordo com as vendas, né? Sim. Então, realmente é... E, gente, emendando nessa questão, né, de tendência e tudo mais, vocês têm uma preocupação com sustentabilidade? Então, na matéria-prima, tudo, quando vocês vão lançar? Quando que vocês... Desde sempre foi assim? Ou teve algum momento que vocês viram, putz, a gente precisa olhar um pouco para isso? Como que foi esse processo dentro da empresa? A primeira coisa, sustentabilidade é qualidade, até que você falou, né? Você tem que ter qualidade para conseguir entregar para o cliente, errar menos e ser mais rápido. Então hoje tem um processo também na saída dos pedidos, que a gente filma tudo, tem uma equipe só de checagem dos pedidos para garantir que você não vai entregar e aconteça alguma coisa que seja inesperada. Então isso é muito importante. A gente tem hoje relatório de ESG, com todos os itens que a gente faz. A gente é carbon free, então planta árvores na Amazônia. Legal. Toda nosso MDF é reflorestado, então é de madeira certificada. Vou te falar que o cliente aqui não olha muito isso, mas a gente como empresa tem que ter, como instituição. Então tudo é com selo FSC, e esse selo FSC também quer dizer que todo o processo é totalmente sustentável. A gente não descarta tinta em rio, não descarta material químico em lugar que não pode, e obviamente isso custa muito caro, porque para descartar químico você tem que ter tratamento. Então hoje, por exemplo, a gente recicla a tinta que usa, compra de novo o material químico que é proveniente disso e usa de novo na produção, recicla alumínio. Então o máximo que a gente consegue fazer, a gente faz. Se tem algo novo, por exemplo, agora em São Paulo a gente começou a pegar todas as embalagens e reciclar as embalagens, porque também está no relatório de ESG. Então, tudo que é possível, a gente faz o maior esforço para conseguir. E também tem parceria com várias ONGs. A gente tem a sobra dos couros, porque couro sobra muita peça. A gente dá para essas mulheres idosas, de uma ONG chamada Instituto pela Vida, que fica em Cotia, perto da fábrica. E essas mulheres que não podem sair de casa fazem as peças, fazem as carteiras, eu vou mandar para vocês depois. Que máximo. E as bolsinhas. Gente, eu estou sincronizada hoje. E aí a gente dá para os clientes como um agradecimento dos pedidos. Uma graça, não tem pão de gente, queijo muito nem bacana. bolsinha. Vai chegar o pão de queijo dentro da bolsa já. Tá esperando aqui, ó. Daqui a pouco eu vou uma lista. Coisas pra Meia hora, escreve várias Não, coisas. sabe o que é? Eu tô esperando para te dar no Hamilton. Você vai conhecer vendo? mais do Mais Hamilton. rápido, Agora você Que legal. era para te convencer a ir pro Hamilton. Entendi, sei. Já vai estar lá, Isabel, Chantagem. esperando. Já entendi, gente, eu vou. Eu tenho uma pergunta já que eu adoro fazer, as perguntas pessoais, né? Quais as dificuldades que vocês notam de empreender, uma ou duas? Nem vou falar de dificuldades, desafios de empreender nos Estados Unidos e os desafios de empreender no Brasil nesse momento. Começa você. Aqui, na realidade, o que eu sinto que é um pouco o americano olhar, a gente poder convencer o americano e ele olhar o nosso produto e falar assim, realmente é isso que eu quero. Porque ele se encanta, existem conceitos que o americano, por exemplo, com relação a closets, eles acham que, desculpa, eu estou aqui, não estou aqui para julgar,
Mas às vezes um closet, um closet, se você tem só uma madeirinha com um tubinho, isso aí é um closet. Então é uma mudança de conceito na hora que a gente apresenta o produto da Ornari, maravilhoso, e eles realmente às vezes nunca nem viram o que a gente está mostrando. Então isso eu considero como um desafio. Na realidade, se você é comprometido e sério, eu acho que o resto a gente consegue ir levando. Eu acho que isso aí dá para contornar. Adorei. Até porque, né, Isabel, a gente chega naqueles closets da Ornari, tem 70 mil portas maravilhosas. Pois é, gente. Outra coisa que eu não ganhei. Brincadeira. Vai que rola Meu um post. tubo, minha porta, vou sair com isso na bolsa. De olho que o Vai diga, que- né? Isabel ganhou uma casinha pra Helena, pra cachorra dela. Verdade. Do estúdio. Outra coisa que eu acho que é importante destacar aqui também é que, por exemplo, como modo de vida, eles alugam. Quem tem um padrão intermediário aluga muito imóvel. E o produto da Ornari é um produto que é para durar, que é 10, 15, 20, 25 anos. Então não é um produto descartável, porque é um baita de um produto. Então, e eles trocam de casa com muita frequência. Então, o nosso cliente, ele é um cliente que ele é de um patamar acima que já está no próprio imóvel. Então, Exato. isso eu acho que também é uma coisa que faz diferença. Eu diria que nos Estados Unidos um grande desafio claramente é visto, seja para a equipe que vem do Brasil, seja para que vem de outros países. É um desafio grande e é caro dar visto para as pessoas aqui. Outro desafio é a cultura, como a Milene falou. Então, no final, a gente, como Ornari, tem que vender um pouco também o Brasil, porque o Brasil não tem uma reputação extremamente maravilhosa como a Alemanha e a Itália. Então, o Made in Germany ou in Italy tem uma reputação melhor, então a gente tem que lutar muito para falar que o Made in Brasil é confiável. Eu tenho um cliente brasileiro de São Francisco, ele comprou a cozinha, a gente entregou antes do prazo, ele ficou enlouquecido, amou, já está fazendo outro pedido, mas ele me contou que assim que a gente instalou, ele falou, olha, não achei que vocês fossem me entregar. Você vê, é um brasileiro que mora em São Francisco. Então, é muito importante ter essa confiança do consumidor no Brasil. E óbvio que quando o cara começa a comprar, vê que a gente tem 8 lojas, que é uma empresa internacional, que tem uma fábrica no Brasil, mas ele quer saber onde foi fabricado. Então, isso é importante. É um desafio. Já tive clientes que não compraram por ser brasileiro. Então, é uma coisa importante a gente colocar isso em pauta. Desafios no Brasil, eu acho que é alto padrão. Então, o que aconteceu? Como no Brasil não tem a pirâmide do alto padrão tão larga, foi por isso que a gente decidiu abrir outros showrooms no mundo inteiro, porque não dá para depender só do Brasil, que o topo da pirâmide ele é muito achatado, e você também depende de pessoas, como a Milene falou, que amam design. Então você pode ter a fortuna que for, mas às vezes para você um closet, uma cozinha, tanto faz, tanto fez. Depois da pandemia mudou muito, principalmente para os businessmen que não passavam tempo em casa, finance, lawyers que ficavam o dia inteiro no escritório. Eu nem uso a cozinha. Hoje eles estão na casa pelo menos metade da semana. Então é impressionante o que eu recebo de gente do mercado financeiro que quer assim saber o detalhe de como vai ficar a panela dele na cozinha, que há 10 anos atrás nunca tinha visto. Então mudou mesmo. Que máximo isso. Que legal. A gente tem que entrar nas powers. Infelizmente, vamos lá, são as Gente, powers é perguntinhas. um quadro que a gente tem com perguntinhas mais rapidinhas e polêmicas. Brincadeira, não é polêmico. Ela adora assustar todo mundo. Vamos lá. Cada um me dá uma dica sobre ter sócios. Ter sócio. Um silêncio. Uma dica sobre ter sócios.
ter sócio, pra mim, é ter um irmão. Que você carrega pra vida inteira. Boa. É sintonia. Sintonia. Não, é bom que eles respondem em 3 segundos e é bom que a gente matou 89% das powers durante o bate-papo. Tan, 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 tan. Não, se quiser fazer mais uma, deixa eu pensar aqui uma enquanto isso, porque eu tô aqui viajando junto com vocês. Eu tinha uma, mas eu esqueci no meio tempo, né? Um mero detalhe. Pô, vamos continuar então falando do negócio, já que a gente tá falando sobre desafios, eu queria perguntar pra vocês, não vou perguntar de novo de desafios, mas do negócio em si, a parte de produtos que a gente falou de tendência, tava falando agora do visto, como é a gestão de pessoas? Que você disse agora, eu fiquei até curiosa na parte dos vistos. Todas as pessoas que trabalham com vocês são brasileiras, em todas as lojas. E como é feita essa gestão de pessoas mesmo? Tipo, já são pessoas que passam no Brasil trabalhando para virem para cá? Ou tem algumas pessoas que vocês pegam de alguns tipos de setores aqui também? Vendedores, alguns a gente trouxe do Brasil, que já performavam muito bem. Em Nova York a gente trouxe 2, no Hamptons a gente trouxe 2, e contrata também aqui. No final ficaram os brasileiros como vendedores também, porque é mais fácil você alinhar com a fábrica, comunicação. E os montadores também, a gente tem uma equipe de 15, todos os brasileiros. E eu tenho um gerente que eu trouxe do Brasil que dá todo o treinamento. Mas, por exemplo, em Miami tem venezuelanos, tem argentinos, então tem um mix que não é só brasileiro. E eu acredito que vão ter mais pessoas que não são brasileiros. A franqueada do Brooklyn também é russa, então já tem uma mistura acontecendo nas lojas existentes. Legal, né? É muito Legal. bacana. E o maior desafio, com certeza, é a gestão de pessoa, você achar o vendedor certo. Em Connecticut, a nossa vendedora, que é maravilhosa, saiu. Aí a gente teve que achar uma pessoa, e é engraçado que no Brasil você abre uma vaga e vem 100 pessoas, filtra, sobram 5, mas aqui não tem abrir vaga, não tem isso, você não tem gente para trabalhar. Então a gente que vai atrás, a gente vai no LinkedIn, Isso, né? é 100% de pleno emprego. Então, ainda mais no nosso setor, né, Mi? Pois é, ainda mais no nosso setor. Realmente é uma quantidade de possibilidades e de oportunidades gigantesca. Caramba. É bom e ruim, né? É bom porque quando você tem pessoas muito boas, e é ruim quando falta também para se organizar. Ó, a galera que tá no Brasil tá querendo vir trabalhar, olha, manda e-mail para ele. Mais uma coisa que a gente vai voltar sempre. Visto. Ele não deu visto, não deu brigadeiro, não deu carteiro, não deu close. Adoro, Isabel, checklist canceriana. Pra sempre. 4 itens já. 4 itens que eu boto só mais Máximo, eu acho que muitas empresas que passam pelo Power falam que gestão de pessoas é um de todo mundo, né? É a parte mais desafiadora da empresa mesmo. Todo mundo É fala muito curioso isso, porque eu acho, né, porque antigamente, meu ponto de vista era as pessoas entravam e faziam carreiras, né? Você tá há 20 anos, mais de 20 anos na história. Então eu acho que hoje em dia, até com essas gerações que estão vindo, essa geração que está vindo e a passada, elas não têm mais esse compromisso de ficar uma vida dentro da empresa, né? Elas gostam de ter experiências. Então como que você faz para a pessoa estar com vocês, né, vivendo esse universo, porque a gente, né, realmente entra, né, dentro do trabalho. Então, realmente, eu acho que o desafio maior é esse mesmo. Exatamente. Eu vi uma palestra do Ferreirinha que falava justamente disso. Aqui em Nova York ele fez um curso, e a gente foi no Morgan Stanley, e eu percebi que as mesmas coisas da Ornari são também do Morgan Stanley, então independe do tamanho da empresa, é o mesmo desafio. Sim. E aí também é flexibilidade, você tem que ter alguns recursos para ter o funcionário cada vez mais, eu não falo funcionário, é colaborador, né? Porque ele é um parceiro no final. Então, a gente hoje tem uma flexibilidade enorme, não fica monitorando que horas você chega, que horas você sai, se você saiu 3 da tarde. A gente mede performance de vendas. Pode trabalhar home office grande parte do tempo, mas é isso, se você tiver responsabilidade e compromisso, faça o que você precisar. Falei para a Milene uma vez, ela estava no México,
vender um pedidaço. Eu falei, Milene, não se preocupe, se você vender todo mês, assim, você pode morar no México. Adorei. Pode ficar por aí, Maravilhoso. Fica por aí. Passear também, Pois adoro. é, imagina. E eu acho que a empresa tem que ser séria em termos de pagamento. Assim, tem que receber isso? Paga. Porque o simples muita gente não faz. Então, o básico, que é pagar bônus, o acordado, isso é muito importante. Legal. Muito legal, gente. Muito adorei. legal ter vocês aqui. Adorei muito. Conhecer um pouquinho mais aí, né, por trás. Vamos fazer parte 2, 3, 4, 5. Pra finalizar, até queria perguntar como que foi, Milene, pra você fazer essa mudança do Brasil pra cá e também, né, pegar esse universo nova-iorquino, que é um dos crushes mundiais pra trabalhar. É verdade, eu só amando muito, viu? Precisa gostar muito, porque metade do meu coração continua no Brasil, que meu filho tá lá, meus pais estão lá, então, mas a gente tem que ser feliz, né? Você tem que fazer aquilo que te deixa feliz, então existe um respeito da família, um olhar que a gente tem que ter. Você tá feliz no que você tá fazendo? Tô feliz, então tá bom, então continua. Então, mas se precisar dar um pulinho, passa uma semaninha, um fim de semana lá, mata a saudade, vai levando, e é isso. Importante. É isso, tem que ir controlando o coração, porque ele sempre tá... Mas é isso, o importante realmente é fazer o que gosta. Essa é a fórmula do final Do feliz. sucesso, né? Eu já tinha feito essa pergunta no vlog pra você, então agora fiz a mesma pra você também. Adorei. Gente, um presente aqui ter vocês com a Presente é gente. nosso. Né? Muito aprendizado, principalmente nos setores que a gente é apaixonado. E nunca passou ninguém, né, nesse setor aqui. É muito interessante. Espero que não, né? Senão a gente vai cometer a gafe de falar isso. Não, né, Johnny? Aquelas, não, né? Não. 200 pessoas, não dá pra gente lembrar de todo. Não, na mas eu acho parte que de não. imóveis, não. Eu tô tentando fazer uma busca. Acho que não. Exato. Acho que não. Desculpa, pessoa de imóveis que passou por aqui. Hoje a gente tá finalizando o nosso segundo dia de estúdio com chave de ouro, né? Porque a gente recebeu muitas pessoas legais aqui, né? Muitas Vários segmentos muito diferentes. especial. E a gente vai também muito bem recebida aqui na cidade. Então, maravilhoso. A gente vai voltar com certeza. Exato, gente. Muito obrigada. Passem as redes sociais de vocês, por favor. Onde achar a Ornari. Tem uma Ornari só, tá segmentada por setores. Como que é? Como acham Nova York com vocês? Tem o Ornari Oficial, que é o Instagram oficial da marca. Ornari USA, que é a região de Nova York, a gente concentrou. E aí tem as outras Ornaris, Ornari Miami, Dallas, Ribeirão, cada uma tem o seu Instagram, mas o Ornari Oficial é o principal e o da região é o Ornari USA. Ótimo. Obrigada, Quer passar gente. de vocês também? Se vocês quiserem. O meu é stefan.chatan e milene.delnero. Milene.delnero _Ornari. Ela cantou Olha só. muito maravilhosa. Exato. Obrigada, gente. Vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e mandar um episódio pra todo mundo. Muito obrigada, gente. próxima. Um beijo.